Eu já trabalhei com vocês sobre o surgimento da sociologia, o século XIX, a questão da crise, as dificuldades pelas quais Auguste Comte passou e comentei brevemente sobre as revoluções liberais. Lembrando que nós iremos fazer uma atividade especial, específica sobre as revoluções liberais e principalmente sobre duas revoluções. A Revolução Francesa, que é mais conhecida, provavelmente algum professor de história no ensino fundamental deva ter trabalhado, e quem sabe até você já não fez um trabalho sobre esta revolução. Porém, nós vamos olhar de uma outra forma, uma outra maneira. E, como eu falei, duas revoluções. A outra revolução que será desenvolvida em uma atividade nossa será a Revolução Inglesa. Porém, não será a Revolução Gloriosa de Guilherme de Orange. Será a revolução liderada por Oliver Cromwell. Inclusive, tem um filme que foi feito sobre essa revolução. Ele é meio antigo, mas, né, se você procurar, encontrar e quiser ver, tá dado a dica. Atualmente, existe uma pergunta que não é apenas para o que serve a sociologia, e sim uma pergunta mais profunda que eu digo que deve ser feita não apenas sobre a sociologia, mas sobre toda e qualquer ciência em todos os tempos. E a pergunta é: como a sociologia pode ajudar a solucionar os problemas sociais? Será que é possível que uma única ciência consiga resolver todos os problemas e dê, por assim dizer, a solução? Isso não seria querer demais? Se nós olharmos as origens da sociologia, nós com certeza veremos que não. Ela surgiu com o propósito de não apenas explicar a situação do século XIX, mas também de resolver as crises causadas pelas mudanças que estavam ocorrendo. Porque de nada adianta você apenas explicar o motivo se você não consegue dar uma solução, uma resposta. É óbvio que nem toda a resposta sociológica vai resolver de imediato todos os nossos problemas sociais, que não são poucos. Porém, é preciso começar a partir de um ponto. Auguste Comte, que era matemático, filósofo, engenheiro, e como eu já falei em nossas aulas anteriores, foi quem cunhou o nome sociologia. Lembrando, a gente já comentou aqui também que um outro nome sugerido para a sociologia que Comte queria dar seria o nome de física social. Porém, né, talvez pensando melhor, ele optou pelo nome de sociologia. Comte é um dos primeiros sociólogos, apesar que nós veremos melhor, né, esse pequeno conflito. Durkheim é considerado o primeiro sociólogo de fato. Isso porque Comte criou a ciência. Porém, Comte se dedicou muito mais à doutrina positivista, que é muito importante. Apesar que muitos professores de orientação marxista
jogando sujo, né, não tem como falar isso de outra maneira, tentam apagar a contribuição do positivismo para as ciências, ignorando que o próprio desenvolvimento da teoria que eles pregam e seguem só surgiu por conta do positivismo, da filosofia positivista que Comte sabiamente desenvolveu. E depois ela continuou sendo seguida por Durkheim, Marcel Mauss, Malinowski, em partes por George Simmel, e todos eles nós iremos ver. Durkheim, né, como a gente já mencionou nas primeiras aulas, é o primeiro sociólogo de fato, foi quem transformou a sociologia em disciplina, né? Ele começou com um projeto e acabou se tornando, além do primeiro sociólogo, o primeiro professor de sociologia dentro do curso de pedagogia de uma renomada universidade francesa. Durkheim coloca de forma bem taxativa que a grande sacada que a sociologia deve ter para se separar da psicologia, da história, da filosofia, é reconhecer a si mesma como ciência, e isso é uma coisa que, se hoje algumas pessoas têm dificuldade em perceber a sociologia como uma ciência, na época de Durkheim, o cenário não era melhor, né? Então, Durkheim faz a seguinte pergunta: qual o objeto de estudo da sociologia? E isso por quê? Pelo simples fato que uma ciência sem um objeto de estudo não é uma ciência. É por esse motivo que filosofia não é ciência. E nem ciências sociais aplicadas são ciência. Mas isso é uma outra história que também a gente vai abordar com mais calma. Então, Durkheim, nas suas pesquisas, ele declara que estará fazendo e publicando as regras para o método sociológico. E qual, afinal de contas, o objeto da sociologia, o objeto de pesquisa? São os fatos sociais. Mais tarde, teremos George Simmel também colocando as interações sociais como objeto de estudo da sociologia. George Simmel, ele infelizmente é pouco conhecido aqui no Brasil. No ensino médio, costuma-se ficar numa discussão entre Durkheim, Weber e Marx, e se vê muito pouco de George Simmel. Assim também como se vê pouco ou quase nada de Henriette Martineau, entre outros sociólogos e sociólogas que deram grande contribuição. George Simmel tem uma frase que pode parecer estranha à primeira vista, né, quando se ouve a primeira vez, que é dizer que, na verdade, a sociedade não existe. Mas, se a sociedade não existe, então qual que é o objeto da sociologia? Lembra, eu comentei, né, agora há pouco mesmo, que George Simmel fala sobre a interação como objeto de estudo. E essa interação que faz a sociedade acontecer. Então, percebam, para George Simmel, a sociedade não existe, ela acontece. Isso porque as relações sociais são dinâmicas, os grupos sociais estão sempre em constante modificação, seja grupo familiar, grupo religioso, até mesmo algum clube esportivo, tudo está em constante mudança. Sendo assim, a sociedade não é
algo parado, não tem um comportamento semelhante aos de animais que a gente observa, e o comportamento você às vezes nem sabe se o animal, vamos dar um exemplo, né? Vamos observar pássaros, né? Comportamento do pássaro, a forma como que ele caça o seu alimento, a forma como trata os seus filhotes, pode passar 50 anos, você vai no mesmo lugar, vai ver a mesma espécie de pássaro e não vai fazer a diferença se era o mesmo pássaro de 50 anos, né? Muito provavelmente não serão, ou novos pássaros, porque o comportamento não tem mudança, a forma de interação também vai mudar pouquíssimo. Já na sociedade humana, que é uma sociedade que acontece, se você observar, pode ser, por exemplo, uma igreja, né? Seja um culto, uma missa, e você observar hoje e voltar, né? E caso ainda a igreja esteja naquele lugar e observar um culto ou uma missa, 50 anos depois, as formas de comunicação, talvez a própria linguagem utilizada durante o sermão, será uma forma diferente. E isso tudo por quê? Justamente por sermos a única espécie dinâmica e capaz de estar em constante mudança, em constante evolução. Aqui, né, só para mostrar, temos alguns livros, deixa eu só desativar um pouquinho aqui a câmera. E esses livros, né, como eu mencionei, o Comte é pouco estudado, pouco compreendido e até atacado sem motivos. Quando ele escreve reorganizar a sociedade, temos que levar em conta que é uma pessoa que viveu períodos turbulentos, viu a estabilidade do seu país ser totalmente aniquilada e se preocupou. Precisamos de uma ordem. Sem uma ordem, não teremos como progredir. E ele vai afirmando que é necessário reunir a sociedade, reunir os intelectuais, reunir os industriais. E Comte, nessa obra, ele comenta que é importantíssimo que a sociedade e o Estado tenham um diálogo. Comte, podemos dizer assim, foi um grande defensor não apenas da ordem, como muitos falam, mas de buscar uma harmonia, um diálogo. Durkheim, nessa obra dele, da divisão do trabalho social, obra essa que estaremos utilizando provavelmente entre o segundo e terceiro trimestre, ele foi o primeiro que começou a debater sobre a problemática do trabalho, como que existem os preconceitos devido à divisão, mas aqui eu não vou me alongar, já que iremos trabalhar com essa obra mais para frente. Por fim, George Simmel, como eu falei, é pouco estudado, pouco conhecido no Brasil, então foram pouquíssimas obras traduzidas. Geralmente, como é o caso aqui, né, é feito um estudo e contém algumas obras do George Simmel traduzidas. Lembrando, o George Simmel, ele teve contatos com Weber, nós iremos ver o Weber mais para frente. Terceiro ano, iremos ver praticamente 100% da teoria weberiana aplicada, porém, o George Simmel estaria, podemos dizer, entre o funcionalismo de Durkheim e Marcel Mauss e entre a sociologia compreensiva de Weber. É um grande sociólogo, né? Infelizmente, no Brasil, ainda não foi descoberto como deveria ser, porém, esse cenário começa a mudar.
E aqui, só para a gente recapitular alguns pontos, tá? Muitos dos problemas que Comte enfrentou, estudou no século XIX ainda existem, como, por exemplo, a miséria, problemas com a infância, a questão mesmo que vai desde pessoas sem lares, né, os desabrigados, a questão do conflito político, tudo isso continua existindo. E Comte tinha a esperança que a sociologia seria a ciência capaz não de apenas explicar, porque afinal de contas, se a questão só é perguntar e tentar explicar da onde veio o problema, nós ficaríamos com a filosofia. Então, a sociologia tem sim uma tarefa, e tarefa difícil, de estar explicando os problemas sociais, mas também de propor soluções. E aqui, alguns sociólogos, né, a gente cita, Durkheim, nós falamos sobre, Max Weber, iremos falar sobre ele, assim como George Simmel. Pareto e Mills, o Wright Mills, nós também iremos abordar com mais calma, tranquilidade, lembrando, o objetivo das nossas aulas é trabalharmos principalmente com o que é prioritário para que vocês saibam. Caso não tenhamos tempo de trabalhar como gostaríamos com Pareto e o Wright Mills, está aqui. Você pode pesquisar, posso deixar referências. Caso vocês queiram uma aula sobre eles, também podem estar deixando nos comentários, no mural do Class, que nós iremos fazer. E temos que pensar também que a sociologia não é apenas para explicar problemas que já aconteceram. Ela também tem que prever e estar pronta para dar respostas para problemas futuros, o que nem sempre é fácil e nem sempre acerta, mas é para isto que ela surgiu. Mas então, a sociologia poderia ser chamada de uma ciência do conflito? Para George Simmel, o conflito ele é necessário e existe na sociedade. Lembrando bem, conflito de ideias, conflito de opiniões é uma coisa. Entrar, vamos dizer assim, numa guerra desrespeitosa é outro ponto. E aqui, né, o funcionalismo de Durkheim também via o conflito como parte essencial para formar a sociedade. Afinal de contas, uma ideia nova surge. Ela não vai surgir sem mexer com algumas pessoas, ela não vai aparecer sem que haja um conflito. Então, a importância aqui é buscar a harmonia, buscar a solução do conflito. Nunca tentar evitar um conflito. Afinal, um assunto que não é discutido no momento oportuno, no momento correto, pode virar um conflito de proporções que só causariam danos para a sociedade. Como colocamos aqui, o século XIX foi um século de mudanças sociais, revoluções, e, ao mesmo tempo, apesar desses conflitos, olha só o conflito de novo, ele também permitiu um progresso científico. A teoria darwinista, o surgimento da sociologia, da psiquiatria, tudo graças às mudanças sociais que estavam acontecendo no século XIX. E, para refletir, né, será que realmente o problema é o capital, é o sistema econômico? Em parte, sim. Mas Durkheim e Pareto apontavam o egoísmo, a ganância causada por esse mesmo egoísmo como o grande mal que a humanidade deveria lidar. Durkheim, inclusive, tinha um pé atrás se seria possível acabar com a desigualdade. Mas
ele dizia: se a desigualdade não for possível ser eliminada, então que pelo menos pela educação, pelo exemplo, possamos formar novas gerações cada vez menos egoístas e que isso se torne um valor enraizado na sociedade. E por fim, pessoal, apesar de tudo, a sociedade melhorou. O positivismo acredita firmemente que nós temos uma evolução em linha reta e estamos sempre melhorando. E se algo parece que não melhorou, por exemplo, parece que estamos indo para trás, é porque a nossa moralidade, a nossa sensibilidade está num patamar superior ao que estava a humanidade há um século atrás. Então, por isso que sentimos revolta com certas situações que há 200 anos atrás seriam vistas como normais. Então, é isso, né? Essa é a nossa apresentação. Em breve estaremos falando de outros sociólogos e, relembrando, faremos a atividade sobre as revoluções liberais. Será tudo bem explicadinho. Muito obrigado.